Saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Estamos aqui, eu e meu professor João, nosso presbítero, que está trazendo o ensino de hoje, da segunda aula do nosso canal da Escola Bíblica Dominical aqui do Jardim Oásis, Campo da Aviação. Aleluias! Você, não importa a sua religião ou a sua opinião cultural, nós estamos aqui para trazer um ensino sobre os 10 mandamentos da Palavra de Deus. Estamos aqui com a nossa máscara, com o álcool gel, porque nesse tempo de crise é tempo para que nós possamos estar lutando. Se nós temos essa arma, vamos estar lutando. Queremos aqui já estar agradecendo a vocês que estão nos ouvindo. Ouça o estudo, porque tem uma palavra de Deus para você. Estaremos orando nessa manhã de domingo, para que você venha ser abençoado aí na sua casa. Coloque o que vai ser falado, ensinado em ação. Exercite a sua fé, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então exercite a sua fé, acredite naquilo que Deus colocou no seu coração, que vai vigorar. Estamos começando com esse canal, é a nossa segunda aula. Que vocês venham nos ajudar compartilhando, ouvindo e assistindo. E comente com seu amigo, porque aqui tem palavras, estudo para que você venha crescer espiritualmente e no conhecimento. Aleluia! Vamos estar orando e passando a direção para o nosso presbítero João trazer essa aula. Senhor Jesus e Pai, aqui está, ó Pai, o nosso presbítero João, ó Pai, que vai trazer, ó Pai, uma aula de ensinamento, ó Pai, guiado, ó Pai, pelo Teu Espírito Santo, ó Pai. Que o Senhor venha abrir a mente dele, ó Pai, que ele estudou, ó Pai, durante esses 21 dias, ó Pai, para trazer esse estudo, ó Pai. Abra, ó Pai, a mente dele, ó Pai, traga, ó Pai, a lembrança, ó Pai, o estudo, ó Pai. Tudo aquilo, ó Pai, que o Senhor vem querer colocar no coração dele, para que ele venha trazer a essa aula, ó Pai. Toma a primacia, ó Pai, deste estudo, ó Pai. Tome, ó Pai, a direção, ó Pai. Abra, ó Pai, também o entendimento, ó Pai, das pessoas, ó Pai, que vão escutar e assistir, ó Pai, esse ensinamento, ó Pai, que seja algo para a Tua honra e para a Tua glória, ó Pai. Assim agradecemos, ó Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e glória a Deus. Aleluia. Presbítero João, fica à vontade. Louvado seja Deus. Eu saúdo os amados ouvintes com a paz do Senhor, mais uma vez. Amados ouvintes, o assunto que nós vamos abordar hoje é sobre fale somente a verdade, sobre a mentira, falso testemunho, essas coisas que mancham o nome das pessoas, né? Que muitas das vezes, por um motivo ou outro, as pessoas acham que falando uma mentira, elas vão ter uma nova vida, vão ter um bom cargo, pode até ter no momento, mas depois as coisas começam a complicar para ir. A mentira não é de Deus. Então, a aula que nós vamos falar aqui, amados irmãos, fale somente a verdade. Vamos começar aqui do texto bíblico básico, que está baseado no livro de Provérbios. Irmãos que tiverem as suas Bíblias na mão aí, podem procurar. Provérbios 14, do verso 2 até o verso 25, do livro de Provérbios. Os irmãos podem olhar as suas Bíblias para... Aqui está escrito então aqui, na palavra do Senhor. Versículo 2. O que anda na sua sinceridade teme ao Senhor, mas o que se desvia de seu caminho, despreza-o. Verso 3. Na boca do tolo está a vara da soberba, mas os lábios dos sábios preservá-lo-ão. Verso 4. Não havendo bois, o cereiro fica limpo,
mas pela força do boi a abundância de colheitas. 5. Há testemunhas verdadeiras. A testemunha verdadeira não mentirá, mas a testemunha falsa se desboca em mentira. 6. Os esclarecedores buscam sabedoria e não acham, mas para o prudente o conhecimento é fácil. 7. Vai-te apresenta do homem insensato, e nele não desviará os lábios do conhecimento. Não desviará os lábios do conhecimento. A sabedoria do prudente é entender o seu caminho, mas a astúcia dos tolos é enganar. Agora no 25. A testemunha verdadeira livra as almas, mas o que se desboca em mentiras é enganador. Agora nós vamos ver aqui em Apocalipse, do capítulo 21, ao 8 até o 27, que diz: mas quando os tímidos e os incrédulos e os abomináveis e os homicidas e os fornicadores e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. E o que é a segunda morte. No 27. E não entrará nela coisas algumas que contamine e cometa abominação, e é mentira, mas os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Amados irmãos, agora nós vamos ler aqui o textuário. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Está lá em Êxodo 20, do verso 16. Nós vemos que, e aqui em Apocalipse 20, 21 já foi dito, né? Que esses mentirosos não terão lugar no reino dos céus. Sim, o lugar deles, porque a mentira vem de Satanás, não vem de Deus. Jamais eles terão lugar no céu, como aqueles que, por amor a Deus, eles falam a verdade. Esses terão o seu nome escrito no livro da vida. Aleluia. Glória a Deus. Vamos a ler aqui a palavra introdutória. O 9º mandamento: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Refere-se em primeira instância a um tribunal de justiça onde pesa o testemunho a favor ou contra alguém. Nesse mandamento tem por finalidade a inibir a prática da mentira e do prejuízo, que quer dizer falso testemunho. Aqui no 2, no 1, fala falso testemunho.
Vamos aqui no 1.1. O falso testemunho macula o bom nome. O que quer dizer macula o bom nome? Ele mancha a reputação do homem, o nome do homem. Ele denigre, ele tira fora, vamos supor, o caráter da pessoa. É isso que o falso testemunho traz para o homem. Aqui nos diz aqui a palavra do Senhor, o escritor. O nome da pessoa está em a sua reputação. Provérbio 22:1. Biblicamente falando, muitos nomes carregavam significados relativos à personalidade das pessoas. Jacó, cujo significado é suplantador, teve um histórico de engano e mentira. Gênesis, os irmãos olhem aí na Bíblia, no livro de Gênesis 27, capítulo 27, do verso 19 até o 36, que diz: contudo, depois de um encontro transformador que teve com Deus, seu nome foi melhorado, passando a ser chamado Israel, aquele que luta com Deus. Os irmãos vê que Jacó, ele teve uma vida de mentira. Ele mentiu para o seu pai, com a ajuda da sua mãe também, que a mãe dele ajudou bastante ele a mentir. Vamos ver que ele pegou a primogenitura do irmão, passando pelo irmão, para pegar a bênção de Isaac que tinha dado ao seu irmão. Foi uma mentira, mas nós vemos aqui nesse texto que a palavra do Senhor nos diz que, contudo, depois de um encontro transformador que teve com Deus, o seu nome foi melhorado. Assim somos nós, o homem, quando nós entregamos a nossa vida no caminho do Senhor, quando nós vivíamos uma vida de mentira aí fora, nós tivemos um encontro com Deus, a nossa vida, o nosso nome foi melhorado, foi transformado, mudado. Porque o cristão ele tem que ser mudado, o homem honesto ele tem que ser mudado. E essa mudança vem de onde? Vem de Deus, vem do Espírito Santo de Deus. Ele nos muda, ele nos transforma numa nova criatura. Aleluia! Então nós vemos que a mentira, o falso testemunho não é de Deus. Satanás, no começo da vida do ser humano, no jardim do Éden, transformou na cobra, ele entrou na cobra e o que ele fez com a Eva? Introduziu a mentira na Eva, que ela pudesse comer aquela fruta quando ela estava proibido de comer a fruta. Ele distorceu, então uma mentira distorceu. Ela distorceu o que Deus tinha feito, falado para aquele casal. Então, foi um falso testemunho, uma falsa verdade. Então, dali já veio a mentira para os homens. Ali, a Bíblia nos diz que eles morreram 2 vezes. Morreram na carne e morreram no espírito. Olha como a mentira denigre o homem, acaba com o homem. O falso testemunho. São coisas que nós temos que prestar muita atenção,
no que nós vamos falar, porque o nosso falar tem muito poder. O nosso falar é poderoso. Ele pode destruir, como ele também pode construir. Depende do que você for pronunciar. Entendeu, meus irmãos? Irmãos, entendem? Então aqui nós vamos como Jacó teve um encontro com Deus. Agora 1.2, os efeitos do falso testemunho. Irmãos, prestem bem atenção. Por conta da difamação, pessoas perdem empregos, outras perdem amigos e até a própria família. Os interessados em extorquir posse dos outros se valem desse expediente para a obtenção de algumas vantagens. O irmão vê que aqui também fala que o homem, para obter alguma coisa na vida, ele se vale do quê? Da falsa testemunha, da mentira. Nabote passou por isso. Exatamente, Nabote passou por isso. A gente estava conversando agora há pouco e Nabote ele passou por isso. Exatamente. Acabe não conseguiu pegar a vinha de Nabote, tem até um hino, que é muito cantado aqui pelo grupo do Bob, exatamente, aqui na igreja, que fala sobre isso. Diz que Acabe quis a vinha, Nabote não pôde vender porque é um dos mandamentos, que não dava permissão para que Nabote vendesse a terra, porque a terra era de Deus, era hereditária, e Acabe fez com que chegasse em casa triste. Jezabel foi querer matar Nabote. Aí a gente estamos lá, essa passagem é em 1 Reis. Nós estávamos até aqui brincando, né, professor? Conversando sobre isso. 1 Reis 8, 1 Reis 21. Isso, está lá no livro de 1 Reis, livro de 1 Reis. 1 Reis 21. Capítulo Jezabel, 8. ela vai dizer bem assim: então escreveu cartas em nome de Acabe, as selou com o nome em seu símbolo, e mandou as cartas aos anciões e aos nobres que havia na sua cidade e habitavam com Nabote. Olha só, ela vai escrever cartas e mandar aos anciões da cidade que Nabote morava. Isso. E escreveu nas cartas dizendo: apregoai um jejum, ou seja, mandou o povo fazer um jejum, que era para dar mais autoridade àquela carta. E depois vai falar ainda bem assim: e ponte Nabote acima do povo, ou seja, num palco. Olha só, depois que colocou Nabote acima do povo num palco, e pôs de frente dele 2 homens, filhos de Belial, que testemunhem, ou seja, que falem aquilo que viram e ouviram. Testemunhar é você falar algo que você viu ou ouviu, dizendo: blasfemaste contra Deus e contra o rei, e o trazer para fora e o apedrejai para que morra. Então, a falso testemunho, né, professor? Nessa lição que o senhor está ensinando aí, faz isso com as pessoas, né? Exatamente, ela mata. Aqui, ó, nós vamos nesse texto aqui, que alguns tentam derrubar os que ocupam uma função privilegiada. Tanto ele mata, como também ele deixa a pessoa em certas situações que, se a pessoa não tiver Deus no seu caminho, acontece o que? É morte também, né? Isso. Acontece a morte. Aqui, ó. A palavra nos diz aqui, ó: posições de sociedades, inclusive na igreja. Os irmãos vejam, inclusive na igreja, por meio da defamação,
plantando contenda entre as pessoas. Isso. Então os irmãos veem que o efeito da falsa, testemunho do falso ouvir, falso você entender as coisas, depois você leva de um jeito como você não pode entender, você levou aquelas palavras, aquelas coisas para outras pessoas, do seu ponto de vista, do seu modo de vista, mas não é aquilo que você ouviu corretamente. Então você leva para as pessoas, e aquilo ali pode o quê? Ocorre o quê? Uma contenda, como aqui está escrito, tanto nas igrejas como em outros lugares, formado por muita gente, em firmas, entendeu? Então veja bem, os irmãos, nós temos que tomar muito cuidado, como eu falei agora há pouco, no que nós ouvimos e que nós vamos soltar da nossa boca para fora. Por quê? Para nós não prejudicar o nosso próximo. Nós temos que prestar muita bem atenção nessas coisas. Hein, professor? E hoje em dia acontece muito nas igrejas? Acontece muito. É muita polêmica nas igrejas, muitas pessoas querendo tomar o cargo do outro, querendo ser melhor do que o outro, entendeu? Sendo que Jesus, aleluia, ele foi uma pessoa tão humilde, né? E para ele não tem distinção de pessoa. Para Deus não existe o grande e o pequeno, não. Ele só quer o quê? Um adorador fiel, temente a Ele, que não fale mentira, então, que somente fala a verdade. Hein, professor? Então, para nós acabar com esses falsos testemunhos das pessoas é não dando ouvido. Porque nós que damos ouvido a pessoas que trazem falsos testemunhos também somos tidos como culpados. Como culpado, exatamente, como cúmplice da. Isso, se a gente realmente amar o próximo, a gente não vai dar os ouvidos. Essas coisas. E as pessoas não vão mais ter polêmica nas igrejas. Com certeza. Então o intuito da nossa aula de hoje é que a gente não venhamos dar ouvido a essas pessoas. E nem dar falsos testemunhos também, né? Aí a gente consegue dar uma elevação espiritual às igrejas. Exatamente, é isso mesmo. Olha, as fontes do falso testemunho. Nós vamos aqui no ponto 1.3. As fontes do falso testemunho. O falso testemunho pode ter origem de algum ressentimento contra alguém. Pode também nascer de uma inveja ou da influência de pessoas que tenham por hábito falar mal de outra pessoa. E nós vemos outro ponto aqui, meus amados irmãos, que nos diz a palavra: o falso testemunho pode ter origem de algum ressentimento contra outra pessoa. No caso, eu tenho ressentimento, vamos supor, por uma pessoa que vem aqui na igreja, ou pelo irmão, vamos supor aqui, nosso professor. Então veja bem, como ele tem um cargo na igreja, eu já tenho um ressentimento, então eu vou falar o quê? Vou falar falso testemunho dele, não é verdade? É isso aí. Ali o que aconteceu aqui foi que estava escrito aqui, ó, por meio de difamação plantada, contenda entre as pessoas. Então veja bem, ali eu vou fazer o que? Ali eu já vou, como eu tenho contra ele, eu já vou falar dele para o irmão, para outro irmão, e dali o irmão já começa com contenda em outras pessoas, onde vai denegrir o nome do nosso irmão. Isso, é o que está acontecendo hoje. É o que acontece hoje nas igrejas, entre as pessoas. Então aqui nos diz a palavra do Senhor. Nascer de uma inveja também
ou da influência de pessoas que têm por hábito falar mal de outra pessoa. Aí já é um hábito que a pessoa tem, ela não se sente bem em falar o bem daquela pessoa. Ela só se sente bem falando mal, falando coisas que não tem nada a ver com a pessoa, não, mas ela quer denegrir o nome da pessoa. Então ela já é um hábito da pessoa, né? Por isso, essas pessoas vão entrar no reino de Deus? Jamais entrarão no reino do céu, se não se converterem. Salmos 15, né? Que vai falar sobre isso. Exatamente, O salmista vai perguntar para Deus quem que entrará no tabernáculo. Exatamente, E é o que Deus vai responder lá no seu Salmo 15. Será que essas pessoas que gostam de falar mal dos outros vão entrar no céu? Jamais, né? A nossa lição de hoje é boa por causa disso, né? Isso nós não chegamos nem na parte da mentira, hein? Não. É verdade. Quando a gente entrar na parte da mentira, professor, né? Que vai ter de gente colocando o joelho no chão aqui, meu Deus. A Deus. Você que está escutando essa aula aí, será que a gente não está aí? Será que a gente vai entrar no céu? Porque lá em Salmos 15 o salmista vai dizer, exatamente Davi, olha só quem que é o salmista Davi. Ele vai dizer bem assim: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no seu santo monte? Aí ele mesmo vai responder: aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala verazmente, ou seja, fala a verdade segundo o seu coração. Esse segundo o seu coração. Aí ele vai falar ainda mais um pouquinho mais: aquele que não difama com a sua língua e nem faz mal ao seu próximo e nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo, ou seja, seu vizinho, seu próximo, isso, né? Ou seja, além de a pessoa não falar, ela não aceite que outro venha falar. Exatamente. Talvez você que está escutando, você fala: mas eu não dou falso testemunho, mas você escuta. Não é? Ó, que você também não vai morar no céu. Isso aqui é o salmista já respondendo, inspirado pelo Espírito Santo. Sim. E agora, se a gente for levar aquilo que o senhor está falando, tem que mudar muitas coisas aqui para que o povo venha morar no céu, né, professor? Exatamente. Por isso, na Bíblia, está escrito que as más conversação corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15, capítulo 15, do verso 33. Vamos procurar lá para o irmão ver o que nos diz a palavra do Senhor. Aqui em Coríntios, 1 Coríntios, nos diz: Coríntios 15:33. Aqui, ó. 1 Coríntios 15:33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Tomai-vos a sobriedade como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isto digo para vergonha vossa. Olha só. É verdade. Agora, os irmãos, imagine um cristão falando a palavra de Deus. Muitos, eles também podem se denegrir, falando mentiras. Isso denigre, como eu falei, mancha o nome do ser humano, do homem, do cristão, né? Agora nós vamos ver aqui, ó, também em Tiago, também está escrito, 4:11.
Tiago 4:11, irmãos, procurem nas suas Bíblias aí. Agora nós vamos pular aqui por 1.4. Os impactos da calúnia. A pessoa ser caluniada, defamada. A calúnia é um crime e prevê punição severa contra o que lhes dá causa. Quer dizer que eu posso ser preso por caluniar? Com certeza. Ei, A calúnia é cadeia, da cadeia. cuidado aí vocês que estão escutando e É a gostam de caluniar o calúnia próximo. da cadeia. Calúnia da cadeia, aí ó. Ela não apenas incrimina um inocente, como também dá o pior significado a coisas ditas. Vai voltar lá no que o senhor estava explicando de Eva. Não é verdade? É mesmo, tá até aqui na lição. Tá Não é verdade? É exatamente. É Então, o que o senhor estava explicando lá. o que foi que Satanás falou para Eva? O que Deus tinha falado para Eva? Olha, nessa Bíblia aqui você pode mexer em tudo quanto é livro aqui, mas aqui você não pode mexer, só com a minha permissão, quando eu der a permissão para vocês mexerem. Aí vem o fulano, oh, não, por que você não pode mexer? Está tudo aqui, por que você não pode mexer? Mexe, não tem problema nenhum. Se você mexer, se for, você vai ver coisas boas, que você vai ter, graças a Deus, na Bíblia vai ter coisas boas. Mas o pastor falou para mim não mexer. Por que eu vou mexer nisso daqui? Se futuramente vai me trazer prejuízo. Foi o que aconteceu com Adão e Eva. Eles não morreram só na carne, mas morreram espiritualmente. Por causa de uma distorção do coisa Tiveram uma punição severa. E assim somos nós com a calúnia. Entendeu? Torcendo as palavras forjadas, o que é falso. Então os irmãos veem, são coisas que, quando o homem for falar, soltar da sua boca para fora, tenha muito cuidado, irmãos, em Cristo Jesus. É melhor nos calarmos certas coisas do que nós soltar coisas que possam prejudicar o nosso irmão, o nosso próximo, até a nossa família. Então nós temos que ter muito cuidado no falar coisas que às vezes não tem nem de interesse nenhum, mas no fundo pode prejudicar as pessoas. Nós vamos pular agora aqui, amados irmãos, para a mentira. Para 2. Eu vou ler um pedacinho aqui lá em cima. Além disso, a calúnia é destrutiva, porque se baseia na mentira. Olha só. Olha ela aí. Né? Ela se baseia exatamente na mentira. E quando se trata de um fato real, sem envolver a mentira, o comentário é também pernicioso, difamatório. Esse comentário também tenta trazer o mal e a difamação da pessoa, tá vendo? Exatamente, mesmo que seja uma verdade. Exatamente. Que nem nós vamos entrar aí na época de política. Tem alguns políticos que fazem as coisas que eles tentam fazer. Aí a gente vê no Facebook, tá dando crime também, sabia? Hoje em dia vê postagem aí, acusar os políticos, eles não for acusados daquilo que estão sendo feito. Vamos dizer que um político, ele tá lá, o nome dele. Aí eu vou e posto lá uma notícia acusando ele de algo que ele não fez. Exatamente. Isso aí também tá dando crime. Às vezes o senhor faz algo bom, mas eu vou lá e começo a prejudicar o senhor.
trazendo aquilo que o Senhor fez de bom, eu distorço para que pareça mal. Exatamente. Mesmo que seja verdade, mas o jeito que eu estou trazendo a notícia, eu estou difamando. Exatamente. Isso também entra na parte de calúnia. Nós vemos aqui na mentira, que fala assim, ó, falar sobre mentira é entrar num campo minado, olha só, onde todos os tipos de pecados se encontram. Irmão, vê, agora eu vou aqui ler um texto aqui, que está aqui do lado. Um cristão verdadeiro explora a franqueza de um irmão. Perdão, um cristão verdadeiro não explora a fraqueza de um irmão. Antes, ele se compadece do irmão e se oferece para ajudá-lo mansamente e não como juiz. Eu quero parar um pouquinho aqui, nessa parte aqui que o irmão me fez lembrar muito bem. Irmãos, nós temos que lembrar que juiz só há um, é o nosso Deus. Quem somos nós para julgar um irmão? Quem sou eu para julgar um irmão? Como aqui a palavra do Senhor nos diz, um cristão verdadeiro não explora a fraqueza do outro. Antes, ele se compadece do irmão, que se oferece para ajudar, mansamente, e não como juiz. Por que eu vou ajudar o nosso irmão? Vou me julgar, não, porque eu sou isso, eu posso fazer isso? Não. Nós temos que ser um cristão verdadeiro. Um cristão verdadeiro, uma palavra do Senhor nos diz, ser manso, humilde, suave para falar com as pessoas, saber conduzir as palavras para não ferir as pessoas, para não maltratá-lo. Isso é ser um cristão verdadeiro. Porque eu tenho um cargo melhor na igreja, eu quero ser o quê? Melhor do que o irmão? Jamais. Eu tenho que mais ser humilde, tenho que me humilhar mais na presença de Deus. Isso que nós devemos ser, um cristão humilde. Aqui é possível fazer a diferença entre aqueles que é carnal e o legítimo seguidor de Jesus, verdadeiramente espiritual. Glória a Deus. Está vendo? É assim que nós temos que ser. Esses são os seguidores legítimos de Deus. Lá em Filipenses 4:8 está escrito. Capítulo 4, verso 8. Vamos aqui na mentira aqui. Agora é 2.1. Mentira dos patriarcas. Meus irmãos, a mentira de Abraão. Assim que chegou na Mesopotâmia, em sua peregrinação pelo Egito, o pai da fé, como de medo de morrer, combinou com Sara, sua mulher e meia-irmã, que lhe dissesse que eles eram apenas irmãos. Está lá em Gênesis 12, capítulo 12, 13. Por que ele fez? Ele ficou com medo de morrer. Ele pensou que o rei fosse matar ele. Vamos procurar lá em Gênesis 12, capítulo 12, do verso 13, para nos ver o que Abraão, o que levou a ele
falar essa mentira, né? O que foi? Será que foi o medo? Foi o medo, porque o faraó era bravo. Será que foi o medo? Ou foi a falta de fé? Eu acredito que não foi falta de fé não, acho que foi mais o medo. Não achou aí? Eu achei. Ele vai falar para que Sara minta, para quando chegasse no rei. Ele já está premeditando a mentira antes de Já chegar estava no premeditando a faraó. mentira, exatamente. Ele já está premeditando. Vai dizer aqui, ó, no 10, começa no 10. E havia fome naquela terra, na terra que estava Abraão. Aí Abraão vai ir para o Egito e vai andar pela terra, peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, olha só, a premeditação da mentira do cidadão. Ele vai falar para Abraão: e aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher. Olha que Abraão vai falar para Sarai: ora, bem sei que és mulher formosa à vista, ou seja, Sarai era muito bonita. E será que quando os egípcios virem, dirão: esta é a sua mulher? E matar-me-ão a mim e te guardarão em vida. Olha só, vendo? Abraão ficou com medo do rei. Do faraó. Aí ele vai falar. Já pensou se Sarai tivesse com raiva de Abraão? Né? Como seria? Né? Será que Sarai ia falar que era irmã? Exatamente. Ou Sarai ia falar que era mulher para o rei matar Abraão? Abraão para ficar com o rei, né? Ainda bem que Sarai amava Abraão. Amava ele, né? Aí ele vai falar para Sarai: dize-te, ainda vai influenciar Sarai em ti. Peço-te que és minha irmã, para que me vá bem por sua causa, e que viva a minha alma por amor de ti. É o que ele quer dizer, que isso aqui ainda foi uma mentira, ainda induziu os outros a mentir. Olha, ele nem ia para o céu e ainda queria que Sarai não fosse junto. É verdade. Tem pessoas que, além de mentir, ainda querem nos induzir a mentir. Induzir a pessoa a mentir. Que Deus venha ter misericórdia e nos dar livramento nesses momentos. Embora ela fosse meia irmã do patriarca de Israel, filha de seu pai, e com outras mulheres, Abraão já havia tomado por esposa. Gênesis 20, 12, também está escrito aqui. Isaac, olha lá, veja bem, a outra mentira está aqui. É verdade. Isaac repetiu o mesmo pecado de seu pai em Gerar. Apresentou a sua esposa Rebeca como sua irmã, mas por um ato fragante em que eles foram apanhados brincando. Abimeleque, o rei dos filisteus, chamou Isaac e o repreendeu por haver mentido para ele. Gênesis 26, 7. Então veja bem, da mesma forma, eu vou ler aqui Gênesis 26, da mesma forma que seu pai fez, Isaac também fez. E vem de família, hein? Vem de família, vem de família. A outra aqui vai ser a mentira de Jacó. Mas 6, 7. Exato. 26, 7. Aqui a palavra do Senhor nos diz: perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito de sua mulher, disse-lhe: é minha irmã, pois temia dizer: é minha mulher, para que dizia ele:
consigo, os homens do lugar não me matem por amor de Rebeca. Foi a mesma coisa que o pai dele falou, ele também falou a mesma coisa. Irmão, pode ver aí, ó, né? Mesma mentira. A mesma mentira. Isso. Já foi já descendo. E a mentira de Jacó também não se faz muito longe não. Que era formosa de aparência. A mãe de Jacó, a Rebeca, estava com medo que Jacó perdesse a herança. Por isso que vai também induzir Jacó a mentir. Vamos ler lá pra gente. A mãe de Jacó, exatamente, a mentira de Jacó. Jacó, pai também uma coisa. Gênesis 27. Isso. 8. Aqui em Gênesis capítulo 27, 8, a palavra nos diz também aqui: agora, pois, meu filho, atende às minhas palavras, com o que te ordeno. Vai ao rebanho e traze-me 2 dos bons cabritos. Deles farei uma saborosa comida para teu pai, como ele aprecia. Levá-lo-ás a teu pai para que a coma e te abençoe antes que morra. Disse Jacó a Rebeca, a sua mãe: Saul, meu irmão, é o homem cabeludo e eu, homem liso. O irmão vê aqui que tinha uma grande diferença nos 2 irmãos, né? Então, por isso que ele também teve um pouco de medo, né? Mas ele foi fazer o que a mãe pediu. Foi. Né? Dar-se-á acaso de meu pai me apalpar e passarei a seus olhos por zombador. Assim trarei sobre mim maldição e não a bênção. Respondeu-lhe a sua mãe: cai sobre mim essa maldição, meu filho. Atende somente o que eu te digo. Vai e traz. Ele foi, tomou-os, o trouxe a sua mãe, que fez uma saborosa comida, como o pai dele apreciava. Depois tomou Rebeca a melhor roupa de Esaú, seu filho mais velho, roupa que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho mais novo. Com a pele dos cabritos, cobriu-lhes as mãos e a lisura do pescoço. Então entregou a Jacó, seu filho, a comida saborosa e o pão que havia lhe preparado. Jacó foi a seu pai e disse: meu pai. Ele respondeu: fala, quem és tu, meu filho? Respondeu Jacó a seu pai: sou Esaú, teu primogênito. Fiz o que me ordenaste. Levanta-te, pois, assenta-te e coma da minha casa, para que me abençoe. E disse Isaque a seu filho: como é isso que pudeste achar tão depressa, meu filho? Ele respondeu: porque o Senhor, teu Deus,
a mandou ao meu encontro. Então disse-lhe Isaque a Jacó: chega-te aqui, para que eu te apalpe, meu filho, e veja se és meu filho Esaú ou não. Agora aqui nós vamos ver aqui, amados irmãos, que até o pai dele estava meio em dúvida, né? Ele tinha uma certa dúvida do filho, né? Também. Mas a mentira foi adiante, né? Precisou ele apalpar se verdadeiramente era o filho dele, mas como a mãe dele preparou a mentira, né? Jacó chegou-se a Isaque, seu pai, e apalpou e disse: a voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú. E não reconheceu, porque as mãos com efeito estavam peludas. E nessa passagem aí já tem uma mentira que envolveu outra mentira. Porque outra mentira. Esaú já tinha vendido a primogenitura para Jacó. Exatamente. Se a gente formos ler um pouquinho antes, Jacó ele vai comprar a primogenitura de Esaú. Aí Esaú, quando chega no tempo da bênção do pai, Esaú ele não ia deixar. Não ia deixar. Ou seja, ele já havia mentido para Jacó. Então nós estamos vendo que é uma história baseada em mentira, mas se nós continuarmos lendo o livro de Gênesis, vai ver que vai haver um perdão dessas mentiras. E vai ser relatada para a gente. Porque muitas vezes a gente vendemos as nossas coisas por nada, espiritualmente falando, por uma mentira fofoca. E tentamos esconder lá mais na frente, ao invés de nos arrepender. Exatamente. É isso que a passagem de Jacó, muitos pregadores colocam mentiroso, colocam isso, colocam aquilo. Realmente houve-se mentiras. Mas a Bíblia vai dizer em uma das cartas de Paulo, se não me falha a memória, ou de Hebreus, que Esaú tinha vendido a primogenitura dele, mas na hora de pagar o preço, Esaú não quis. Esaú foi atrás de pegar a sua bênção, porque Esaú ainda vai ficar bravo com Jacó. Exatamente. E vai tentar matar Jacó. Exatamente. Aí Jacó vai fugir para ir para a casa de seu tio, onde Jacó vai começar a ter um encontro com Deus, a transformação. Exatamente, a transformação. E às vezes uma mentira vai trazendo outra mentira e envolveu-se uma família inteira em mentiras. Aqui nós vamos aqui no Novo Testamento, meus irmãos, no 3, as mentiras do Novo Testamento, Ananias e Safira. Foram outras mentiras aqui, ó. Ananias, quase não se há exemplos de mentira registrada no Novo Testamento. Porém, dos poucos casos que existem, há um que se tornou famoso, a mentira do casal, Ananias e Safira. Em um momento no qual a solidariedade da igreja levou aos seus membros a repartir entre si os seus bens. Atos, está lá em Atos 4, 32, 37. É mentira de Ananias e Safira. Será que acontece isso muito hoje nas igrejas? Acontece. Muito. Se a gente for parar para entender o texto, Ananias e Safira eles queriam ter nomes. Exatamente. Ser reconhecido pelos nomes. Exatamente. Porque Barnabé e o povo estavam vendendo tudo e o povo estava reconhecendo a bondade. Será que hoje acontece isso, meu professor, nas igrejas? Não. Será que tem crente que está passando por isso? E será que esses crentes que estão passando por isso vai subir ou vai ficar? A palavra de Deus diz que Jesus mesmo fala que ele não julga ninguém. Ele falou para os discípulos. Mas a palavra dele, ou seja, a Bíblia, já o julgava. Então, pela Bíblia, os mentirosos não vão herdar o reino do céu.
Pessoas que dizem ser o que não são. Não adianta. E é o que vai acontecer, essa história que o senhor vai ler pra gente aí. Essa história que o senhor vai ler pra gente vai falar sobre isso. Mas é verdade, é aqui, ó. Ó, aqui na minha Bíblia está capítulo 5. Isso aí? Vamos lá então aqui, ó. Entretanto, certos homens, chamados Ananias e sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então, disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e, reservando parte do valor no campo, conservando-o, porventura, não seria teu e vendido, não estaria em teu poder? Como podeis assentaste no coração este desígnio? Irmão, vê aqui uma coisa nessa parte aqui. Como o inimigo, ele envolve as pessoas de uma tal maneira, de um tal jeito, né? Puxa vida, ele sabia que aquilo ali era dele mesmo, por que ele teria de mentir? Falei, não, por ele podia chegar lá e falar, olha, eu vendi por tanto, mas eu preciso de uma certa parte para mim, uma certa parte eu dou para a igreja. Não seria melhor? É o que Pedro falou. Não é verdade? Não seria melhor ele fazer isso? E falar a verdade. Falar a verdade, falar, olha, eu não posso ceder, vamos ceder tudo à igreja, mas uma certa quantia eu cedo à igreja, aos irmãos. Ia ser reconhecido do mesmo jeito. Da mesma maneira. Porque o povo ali não queria nomes, o povo ali só estava precisando de bens, porque a perseguição era tanta que o povo estava morrendo. Então, da onde viesse a bênção não era a quantidade, sim a qualidade. A qualidade, exatamente. Mas a coisa ruim foi lá e encheu, distorceu de novo. Olha ele distorcendo. Coisa, E sabe o que acontece isso, meu professor, hoje em dia nas igrejas? Quando a pessoa entra na igreja, ela entra como diácono. É bom a gente frisar isso. Exatamente. E tem muita gente hoje morrendo espiritualmente. Mas Aí o inimigo já começa a encher o pensamento da pessoa que ela é para ser pastora. Meu Deus, tem misericórdia. Mas a pessoa, ela pensa que como diácono, ela não vai ter aquele atenção do povo. Ela só vai ter atenção se ela estiver pregando, ou falando, ou ministrando. Então ela não quer passar pelos processos de ter aquele processo, diácono, vai aprender os ofícios da igreja, depois vai passar para obreiro, depois vai passar para evangelista, vai começar a ler, aprender sobre a Bíblia, vai começar a ter estrutura. Só que esses cargos não retêm atenção. E hoje o inimigo está enchendo o coração de muitos pregadores. Começam hoje como aceitam a Cristo hoje. Amanhã já pegam o microfone e começam a pregoar. Dali 3 dias o inimigo joga um laço e eles caem. Como eles não têm estrutura, eles não conseguem voltar. Exatamente. Ou seja, eles já querem ser algo que ainda não são. Não e o inimigo, ele é estrategista em fazer isso com as pessoas, distorcer. E quantas pessoas? Você que já passou por isso, você que já orou, e você que um dia você começou e caiu, você começa a refletir. Se você começar de novo e começar devagarzinho, um pezinho após o outro, você vai conseguir se reestabilizar. Com certeza. E quantos pregadores a gente não vê caídos por aí porque cresceram muito rápido? Exatamente. Mentiram a si mesmo e ao Espírito Santo. E ao Espírito Santo, não eram pregadores, mas se autodefiniram pregadores. Exatamente. E hoje a gente vê muito disso. Também o inimigo tem feito isso com muitas pessoas. Muita gente. Porque Jesus fala, o próprio Senhor Jesus nos fala, né? Vigiai e orai sem cessar, para que não caia em tentação. É verdade. Porque ele mesmo, quando ele foi
levado ao monte para ser tentado, né? Satanás sabia que ele estava fraco materialmente, ele estava com fome, né? A própria palavra do Senhor nos diz que estava com fome. Satanás foi lá tentar ele. Mas ele sabia que Jesus era filho de Deus, era Deus. Mas ele queria o quê? Ele queria torcer, né? Ele queria torcer as coisas. No último estágio, ele falou, olha, levou Jesus lá em cima, empinado, tudo lá, mostrou, olha, tudo isso aqui eu te darei. O reino do mundo, te darei tudo para você. Se prostrado me adorares. Jesus falou ao Satanás, retira-te daqui, né? Que só a Deus se prostrará, só a Deus renderá cultos a Ele, né? Então você vê que o inimigo ele é tão astuto que até o próprio Jesus ele tentou. É verdade. Ele queria distorcer. Então aqui nós vemos aqui que Ananias, Satanás entrou realmente, como Pedro falou, entrou no coração dele para ele distorquir as coisas como que era praticado para fazer de acordo, direito, né? Então, ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se, os moços cobriram-lhe o corpo e, levando-o, sepultaram. É verdade. E quantas pessoas têm morrido espiritualmente dentro das igrejas por deixar que Satanás entre no coração e comece a enaltecer a pessoa. Mas Jesus vai dizer que os pobres de espírito são bem-aventurados. Ou seja, a palavra bem-aventurados é daqueles que vão herdar o reino de Deus. Exatamente. Aí a pessoa quer se enriquecer no espírito, ou seja, ser pobre de espírito é uma pessoa que ela é mansa, que ela é humilde, que ela reconhece a grandeza nos pequenos. E os pequenos, exatamente. Ela reconhece que para ela ser maior e melhor, ela tem que servir e não ser servida. Exatamente. É o que Jesus fez no livro de Marcos, vai falar sobre isso. Exatamente. E o inimigo ele é profissional em colocar no coração de crentes que ele não precisa servir. Ele está ali para ser servido. Exatamente. Então é isso que o inimigo tem feito com Ananias e com Zafira. Eles não precisavam ali ter vendido a terra deles. O que eles precisavam fazer? Ser humilde. Exatamente. Chegar assim, ó, eu precisei, igual o senhor falou, eu precisei, esse aqui é meu, esse aqui é seu. Só que ele falou, não, eu vou esconder o meu e falo que estou dando tudo. O povo vai me ver com bons olhos. Que eu dei tudo que... Mas se ele desse 10 reais, vamos dizer que ele vendeu por 5 mil reais. Se ele desse 10 reais ali, de bom coração, o povo ia ver com bons olhos. Com certeza. Foi que nem aquela oferta da viúva pobre. Isso. Não é verdade? Aqueles homens que ofertaram o que sobrou deles. Mas a viúva era humilde, ela deu o que ela tinha. Isso, e hoje é o que nós precisamos. Não é verdade? E Zafira, e o diabo ele pôs essa mentira no coração de Zafira. E que não venha colocar no coração da gente. Da gente, a gente exatamente. Sempre estar vigiando. Aqui em Romanos 6, capítulo 6, do verso 23. Zafira receberam a morte. Aqui Paulo, na epístola dele aos Romanos, falou, porque o salário do pecado é a morte. É a morte. Não é verdade? E a mentira é um pecado. A mentira é o pecado. Mentira é o pecado. Então nós vemos aqui, ó, esses homens, Ananias tiveram um castigo, né, por eles dar ouvido. E foi rápido, hein? Foi rápido, foi rápido ouvido, as coisas mudando, né? Se o preço do pecado fosse rápido, alguém pecaria? Não é verdade? Pensou se eu pecasse agora e já recebesse salário? Será que eu ia querer pecar? Meu Deus. Eu não.
Lá eles receberam rápido, não tiveram nem chance. Aqui nós vemos aqui, ó, no 3.2, advertências neotestamentário. É do Novo Testamento. Advertências do Novo Testamento. Ó, aqui, ó, o apóstolo João lamentou por ter sido alvo de maledicência. Diótrefes, né? O qual chegou ao ponto de proibir os crentes de receberem os apóstolos em suas igrejas. É verdade. João, terceira carta de João. terceira carta de João 1, 9, 10. Por que a gente fala terceira carta de João e não terceira carta a João? Porque eles que escreveram. Né? Isso mesmo, professor. Como foi João que escreveu, a gente lê a terceira carta de... A carta de João que veio para ele, né? Ele escreveu a terceira carta de João. De João, A gente vê algumas pessoas que estão começando na fé, falar assim, lá na terceira carta a João. Aí nós aprendemos hoje na escola dominical que é a terceira carta de João. Que foi ele que escreveu. Exatamente. A primeira carta de Tiago, a carta de Pedro. Exatamente, exatamente. Ó. Aqui Tiago, em sua carta, advertiu contra a mentira, quando escreveu sobre homens de coração dobre. Tiago 1:8. Como Jesus falou, né? Se do mesma fonte não pode sair água amarga e doce, né? Ou é salgado e doce? Acho que é amargo e doce mesmo. Exatamente. Isso. Então é o homem do coração dobre. Não pode sair verdade e mentira. E mentira, Como nós não podemos amar a dois deuses também, não podemos amamos a Deus verdadeiro, amamos as coisas do mundo. Então nós estamos mentindo. Estamos mentindo. É isso que o Tiago quer dizer aí com a gente também, né? Mentira, é verdade. Exatamente. Então nós vamos ver aqui, amados irmãos, eu vou pular mais um texto aqui. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Porque o que passa disso é procedência maligna. Então nós lembrando lá do Salmo 15, hein? Exatamente, sim, sim, não, não. Está lá em Mateus 5, capítulo 5, do versículo 37. A ordem bíblica acerca da mentira é esta: pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, né? Isso. Efésios 4:25. Isso aí, mas eu posso fazer uma pergunta aqui, não é uma pergunta, é que a gente acabou deixando para o final. Eu posso dar uma contadinha de uma mentirinha para me salvar? Uma mentirinha de emergência? Não posso não, eu falar nem uma mentirinha de emergência. É mentira. A gente deixou para o final porque é bem... É mentira de emergência, bem né? polêmica, a gente deixou aqui para o final, as 2.2 da nossa lição. Mas 2.2. não posso contar nem uma mentirinha para me salvar, não? Né? Não podemos. A gente estava discutindo na casa do nosso professor, que eu fui lá, sobre essas mentiras de emergência. Infelizmente, hein? Vai ter muitas pessoas que não vão subir por causa disso. Por causa da mentira de emergência, exatamente. Porque se Deus fala que o pai da mentira é uma coisa ruim, não é verdade? Se nós estamos mentindo. Aqui nós vamos ver aqui então a mentira de emergência. Há caso na Bíblia em que a mentira preservou a existência. Veja bem, Raabe disse aos soldados que procurava os espias, que estes já se haviam retirado. Por causa de seu gesto, ela e a família de seu pai, com tudo que tinham, foram salvos no dia em que a cidade foi destruída.
Está aqui nessa passagem, Josué vai mandar os espias lá para olhar, vão olhar a terra e depois eles vão embora. Mas a gente ainda nota que Raabe ainda não era uma pessoa cristã. Não Raabe era ainda cristã. estava igual a Jacó, igual Exato. o começo da nossa lição. Jacó ainda estava em estratégia de crescimento, ainda não tinha tido a transformação. Exatamente. Quando é que Raabe vai ter a transformação? Quando ela começa a viver com o povo. Com o povo de Deus. Então, para que você venha ter esse povo, você venha conseguir. Conseguindo, vai falar das parteiras, né? Exatamente, De quem que eram as parteiras? O senhor pode continuar a leitura para o senhor já explicar para nós de quem que eram as parteiras? Deixa eu ver aqui. Aqui. As parteiras do Egito. As parteiras do Egito mentiram quando as crianças hebreias, as quais elas tinham de matar por ordem de Faraó, disseram ao rei que quando chegavam para realizar os partos, as crianças já haviam nascido, porque as mulheres hebreias eram cheias de vigor. E agora? Se elas não mentissem, morriam as crianças. Morriam as crianças. Mas eu pergunto para o senhor algo que Deus já deixou no coração de todo ser humano. É a consciência. Quando Deus fez Adão, era a aliança da inocência. Adão ele era inocente perante Deus. Sim. Que vamos ter. Aí Adão foi lá e o diabo distorceu, mentiu, aí entrou a aliança da consciência, que vai desde Adão até Abraão, um pouco disso, até depois de Abraão, quando vai ter a aliança abraâmica, que é onde vai entrar a gente, depois vai vir a mosaica e outras alianças, mas na aliança da consciência ela tem seguido até os dias de hoje, porque uma criança, ela sabe o que é certo e o que é errado. Uma criança, ela sabe que é errado não tirar uma vida. Teve um estudo de cientistas que pegaram desenhos bonitos e mostraram para bebês de 6 meses. Os bebês davam risada, mas quando mostravam desenhos feios, os bebês rejeitavam. Fizeram com crianças que quando mostrava desenhos de alegres, desenhos de vídeos alegres com criança de 2 anos para cima, de 1 ano para cima, que já tinha mais entendimento, elas gostavam de assistir, mas quando colocavam desenhos de pessoas fazendo mal, matando outras, essas crianças rejeitavam. Olha só. Então, dentro do ser humano já tem a consciência. Então, essas parteiras que foram lá, será que elas agiram com a consciência que Deus colocou de não? Exatamente. Matar? E existe aqui um comentário que diz que realmente, se for contar uma mentira para salvar uma vida, mas a gente tem aquele caso de omitir, que nem nós estávamos conversando. Às vezes a gente sabe de algo que se a gente contar, vai causar. Então a gente, em muitos casos, a gente se omite para não caçar. É verdade. Problema. Não havia problema, né? Futuramente, é verdade. Porque se torna mentira, e mentira é pecado. De qualquer forma é mentira. A mentira não tem tamanho, a mentira é mentira. É igual a água. A água gelada, ela é o quê? É gelada, né? Mas é? Mas é água. Fervendo. É a mesma coisa. Gelo. É. Assim também é a mentira. Se eu acreditar que eu posso contar uma mentira, o senhor vai lá em casa. Aí eu preciso sair para mim resolver um problema. O senhor pedalou lá da 38, acho que é 38 lá, né? É 46? 38. Acho que é 46. Não, 48 também. Isso, é 48. O senhor pedalou de lá de bicicleta. No meio do caminho, a bicicleta do senhor furou o pneu. Aí o senhor vem empurrando, chega em casa todo cansado. Só que eu tenho que sair de emergência. Para mim não perder a amizade do senhor, eu vou contar uma mentira que minha mãe está doente. Para o senhor entender. Ou não é mais fácil falar a verdade? Falar, meu presbítero João, o senhor vem pedalando, mas infelizmente eu tenho que sair até minha mãe. Se o senhor quiser esperar aqui, eu volto. Então, mas pelo menos, mesmo que o senhor fique com raiva de mim e o senhor quebre a amizade, mas eu fui realista, né? Verdadeiro. Então é isso que acontece. E sendo mentira, é mentira. É mentira. Não tem que, se fosse aqui uma estratégia de emergência que não envolvesse mentira, e nesse caso que eu faria, eu chamaria o meu sogro,
Deixaria lá conversando com o senhor, iria resolver os meus problemas de aconteceu e voltaria. Exatamente. Ô, seu João, o senhor vem aqui, fica aqui, toma um café com meu sogro, eu vou ali e já volto. Eu iria, resolveria o meu problema e voltaria. Seria uma estratégia de emergência. Exatamente. Mas aqui, mentira de emergência, eu não tenho como ensinar, nem como não tentar tem como, falar, porque Jesus porque vai falar, se falar que... aquele texto que a gente estava falando lá, que o senhor achou de João 8. Isso. Acho que pra gente, fazendo favor, para o senhor dar uma lida naquele texto, que vai falar que o pai da mentira é o diabo. E agora? Exatamente. Deixa eu ver aqui. Exatamente. E para nós que somos cristãos, se a gente realmente acreditar em Deus, eu acredito que Deus nunca vai nos dar a estratégia de mentir, porque se Deus ele é contra a mentira, se ele nos mandar mentir, Deus está se fazendo mentiroso. Verdade. E se Deus ele fala que ele não é filho do homem para que minta, e agora como é que fica? Não é? Então quer dizer que essas mentiras de emergência é mais uma enganação do coisa ruim. Exatamente. Raabe, ela mentiu, mas ela ainda não era uma pessoa evangélica. Então ela usou o que? A consciência e a fé, que vai estar lá nos heróis da fé. As parteiras também, elas mentiu aqui, também não foi por causa de fé, porque elas não tinham fé em Deus, mas por causa da consciência. Da consciência delas. E o que Deus vai fazer com elas? Por isso que Deus foi bom, Deus não apoiou a mentira delas, mas Deus apoiou a consciência que é dada a todo ser humano. Exatamente. Você que ouve essa videoaula, você que está aí do outro lado aí dessa tela, ouvindo, assistindo, você pense nisso, Deus colocou em cada ser humano a consciência de fazer o certo e o errado. Então se você faz o certo, você é abençoado por Deus. Mas se você faz o errado, aí Deus já olha para você e fala, não posso te abençoar, que Deus não abençoa ninguém fazendo o errado. E as parteiras fizeram o certo, as parteiras optaram por salvar uma vida do que obedecer ao faraó. Exatamente. Isso, lê lá para a gente, fazendo favor, meu professor. Aqui em João 8, eu vou ler aqui do 31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Aos que, disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí, glória a Deus. É isso aí. Não é verdade? Então, se nós realmente fomos salvos, da nossa boca não sairá mentira, só a verdade. Só a verdade. E se caso a gente for ter que falar uma verdade que vai danificar uma vida, a gente faz o que a gente não? Aqui não é verdade. A gente não fala. Aqui ó, no 34, replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Aí ó, então quem comete a mentira é escravo? Da mentira. Da mentira. Entendeu? Agora nós vamos concluir isso, a lição de hoje. O 9º mandamento inibe a prática do falso testemunho. Esse pecado, em seus desdobramentos, usa de falsidade para com as pessoas, maculando os seus nomes e roubando-lhe por meio de acusações, calúnias e difamações. Tomando, sobretudo, como base a mentira. Para o salvo em Cristo, reforço para esse mandamento. Antes, seguindo a verdade em amor, crescendo em tudo naquele que é a cabeça, Cristo.
Efésios 4, 15. Então, antes de terminar aqui, eu quero ler lá em Apocalipse, terminando aqui, só um pedacinho aqui. Pode ficar à vontade, professor. Apocalipse 21, logo no começo eu li ali. Os irmãos veem que Deus, Jesus Cristo, Ele reprova tudo quando é tipo de mentira, defamação, tudo. Tanto que aqui em Apocalipse, na revelação de João, que teve com Deus, na ilha de Patmos, aqui, está escrito, aleluia, incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, veja bem, e a todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte, né? Irmão, vê que Deus abomina esse tipo de coisa. Abomina. Ele abomina esse tipo de coisa. E aqui em Efésios, eu vou ler esse trechinho aqui em Efésios 4, 15, para nós. Efésios 4:15. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, que é Cristo, Jesus Cristo. Não é verdade? Então, irmão, vê que se nós crescermos na verdade, que eu digo se nós crescermos em Cristo, que Ele é a verdade e a vida, nós somos bem-aventurados em tudo que nós fazemos. Em tudo que nós pôr as nossas mãos é abençoado. Em tudo que nós for falar é abençoado. Tudo que nós formos fazer, nós temos que fazer debaixo da verdade que é Cristo. Jesus, se nós temos Cristo e Espírito Santo em nosso coração, a mentira não entra em nossos corações. Não tem como entrar. Porque nós temos um Deus poderoso. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Que Deus nos abençoe com mais uma manhã. E glória a Deus, esse estudo sobre falso testemunho, que com o nosso professor João, nossa segunda aula, estamos começando com esse projeto, a crise, está aqui água, estou suado. Louvado seja Deus, Deus abençoe. A crise dessa pandemia tem feito com que os brasileiros criassem estratégia. Nós não estamos mais, por enquanto, temos aulas presencial com nossos alunos, então nós resolvemos fazer essa modificação, tentamos fazer com a live, porém a live, as nossas páginas, elas pegam menos pessoas, a gente quer expandir os conhecimentos de Deus, e o nosso intuito aqui não é que a gente venha ser famosos, ou propagar ou influenciar, mas sim trazer a verdade da palavra de Deus, para que nós possamos ter um ensinamento bíblico, podemos passar para você o que Jesus Cristo quer nos falar. Então a gente temos essa revista, Ministério Santos, temos aqui o decálogo, e nós temos o estudo, temos as dicas para conferir, para que nós venhamos fazer o melhor para vocês, para que vocês venham entender que Deus quer te salvar
Ele quer te livrar e Ele quer te levar a morar no céu. Por isso, Deus deixou aqui a Bíblia, que é o caminho dele, para que você possa encontrar Jesus. E nessa Bíblia é um manual para que você venha chegar. A Bíblia, Deus vai dizer que Ele fala que todas as coisas passarão, mas as palavras dele não. Ou seja, quando chegar no dia do julgamento, vai se abrir os livros. E adivinha qual livro que vai estar lá junto com os outros livros? A Bíblia. Aí você vai olhar para aqueles livros e vai falar: poxa, eu só folheava a Bíblia, e agora eu vou ser julgado pelo que está escrito na Bíblia. Em certa feita, Jesus vai dizer aos seus discípulos: eu não julgo ninguém, mas a minha palavra já os julga. Ou seja, somos julgados pela palavra. Então, se nós mentirmos, igual nosso professor estava explicando aqui, a palavra de Deus já está nos julgando. Se nós difamamos, a palavra de Deus já está nos julgando. A Bíblia vai dizer que o único direito de julgar que nós temos é lá em Coríntios: examinai o homem a si mesmo. Eu não posso examinar o Senhor. É verdade. É o único direito de examinar ou julgar algo em corpo humano que a Bíblia me dá é o meu próprio. Me policiar. E assim coma deste pão, ou seja, beba desse cálice. Eu tenho que me julgar. Será que eu sou digno? E assim acontece no dia a dia. Será que eu estou sendo verdadeiramente cristão? E outra parte que eu quero dizer também é sobre falso testemunho. Você que é profeta, você que é líder religioso, você que é professor de escola dominical, professor de canais aí reconhecido, cuidado com o que você está ensinando da palavra de Deus. Porque se você ensinar aquilo que Deus não disse, também é um falso testemunho. Exatamente. Porque se você ensinar algo que Deus não falou, para que você não venha perder aí seu ibope, seus curtidas, seus seguidores, você está ensinando uma mentira. E você ainda está colocando o nome de quem contou a mentira, que é Deus. Aí Deus passaria pelo seu estudo por mentiroso, e Deus ele não se deixa escarnecer. Então nós temos que trazer um ensino verdadeiro, um ensino dentro da Bíblia, da palavra de Deus, aquilo que Deus realmente falou. Aí lá na primeira carta de João, no seu capítulo 4, vai estar dizendo bem assim, ó: amados, ou seja, você que escuta, você que lê, você que assiste a televisão, você que está ouvindo até nós mesmos aí pelo YouTube, ele vai falar assim: não creais a todos o Espírito, ou seja, esse Espírito está com letra minúscula, a todos os que falam, mas provai se os Espíritos são de Deus. Ou seja, se nós aqui somos pessoas que estamos passando o que Deus quer ensinar. Então, esses líderes religiosos, você que é um líder religioso, que você não passa o que Deus quer falar, você está dando um falso testemunho. Então, e você que escuta também, você tem que provar. Será que realmente está na Bíblia? Será que realmente ele está pregando o que Deus quer falar? Aí você vai examinar, vai provar, vai examinar a Escritura. Realmente está na Bíblia. Realmente Deus ele quer falar isso. Deus quer que eu me torne uma pessoa melhor. Aí aqui no versículo 2 do capítulo 4, Deus vai te dar uma oportunidade para que você não venha cair em golpe. Depois que você provar que realmente aquilo é de Deus, ele vai falar: nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa Jesus Cristo veio em carne é de Deus, mas confessar não é só na boca, não, é nas atitudes. Como é que eu confesso com a minha boca algo de Deus, mas o meu coração não é? Lá em Mateus vai dizer que aquele que honra a Deus com seus lábios, mas não com o coração, não com a alma, não dentro de si, a sua adoração é em vão. Então nós temos que realmente provar se é de Deus. E falsa profecia é um falso testemunho de Deus. Então nunca diga que Deus mandou dizer, se Deus não mandou dizer. E eu queria estar concluindo essa aula e agradecendo a todos vocês. Examine os vídeos, todos os estudos, examine se realmente é Deus falando. E você que leva estudo, você que está nesses canais aí, você que é líder
de religião, você que está na televisão pregando o Evangelho, pregue a verdade. E Deus ele vai te recompensar, porque a Bíblia fala: aquele que acrescentar ou tirar, também haverá recompensas para ele no final da vida. Queremos estar agradecendo a todos vocês, mandar aqui um abraço para minha esposa, que também está aí ajudando a gente nesse projeto, está orando. Mandar um abraço para minha mãe, mandar um abraço para todos vocês. Também que o nosso presbiteriano vai estar dando aqui os abraços dele, mandando os abraços aí para a família. Que Deus abençoe todos vós que nos ouviram, que estão nos prestigiando. Que Deus lhe dê uma boa mente para você concluir os estudos. Que Deus te afirme no caminho do Senhor Jesus Cristo, que nada possa te desviar dos seus caminhos. Se tiver alguma dúvida, que nos retorne, né? Porque é bom a gente ter o retorno das pessoas, né? Vou dar um abraço para minha esposa também, que Deus te abençoe, que continue sendo uma esposa maravilhosa que tu é. Isso, nossa irmã Cláudia também é professora, aqui é um Glória casal de professor. Glória a Deus. Deus ele gosta de trazer a casa, e inclusive a próxima lição é a nossa professora irmã Cláudia, que vai estar trazendo a nossa próxima lição 10, que é: não cobiçais os bens alheios. Agora pare para pensar, as coisas alheias, será que é só material ou também é espiritual? É espiritual. E a inveja? O que entra na inveja? Vai ser uma aula bem polêmica. Talvez você fale: poxa, mas eu não cobiço as coisas alheias. Aí você vai ver que você é mais cobiçoso do que você nem pensava que era, e você tem que se policiar. Vai ser uma aula bem boa. E eu quero agradecer a todos, vamos estar aqui orando, agradecendo a vocês por esse momento. E guarde no coração, nunca conte uma mentira de emergência, mas sim, se você tiver algo que vai afetar alguém, é melhor que você se cale. Porque a Bíblia diz que o homem vai dar conta de toda palavra que sair da sua boca. Então, se você souber de algo que vai trazer morte a alguém, é melhor que você se cale do que você ter que mentir. Então, você peça sempre estratégia a Deus, e Deus vai te dar estratégia para que você não venha a contar mentira. Senhor Jesus e Pai, muito obrigado, ó Pai, por todo esse projeto, ó Pai, de crescimento espiritual, ó Pai. Aprendemos hoje, ó Pai, que não devemos mentir, ó Pai. Aprendemos, ó Pai, que a mentira, ó Pai, é coisa do inimigo, ó Pai. E o pai da mentira é o diabo, ó Pai. Aprendemos, ó Pai, que o nosso Deus, ó Pai, nos dá estratégia, ó Pai, para não dar ouvidos a falsos testemunhos e nem falar falsos testemunhos, ó Pai. Pedimos, ó Pai, que o